O descarte inadequado do resíduo sólido é um dos maiores desafios socioambientais do planeta. O resultado passa pela contaminação do solo, da água e do ar. A situação do Brasil pede urgência. E ainda, os índios da etnia Wai-Wai de Roraima dominam o manejo da castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará, atividade que depende essencialmente da conservação da floresta amazônica. A humanidade consome cada vez mais e gera cada dia mais resíduo. O descarte inadequado deste lixo todo é hoje um dos maiores problemas socioambientais do planeta, com graves impactos na contaminação do solo, da água e do ar. O Brasil precisa urgentemente fazer a lição de casa. Imagine um enorme navio de cruzeiro que pesa mais de 228 mil toneladas. Em 2019, a cada semana, os brasileiros jogaram no lixo um volume de resíduos equivalente a 6,6 navios cheinhos. No ano todo, mais de 79 milhões de toneladas, quase 19% a mais do que em 2010. 40% não foram destinados a locais que evitariam danos socioambientais. Pense na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Em 4 meses de 2020, os resíduos retirados dali pesaram o mesmo que 44 ônibus, considerada só a estrutura, sem passageiros. A destinação inadequada de resíduos sólidos é um dos maiores problemas de poluição no mundo atualmente e que traz ali diversos impactos no meio ambiente, como contaminação do solo, poluição das águas e poluição do ar, tanto por gases tóxicos como por gases de efeito estufa. No Brasil, são mais de 77 milhões de pessoas que têm problemas de saúde causados pela má destinação de resíduos. A humanidade gera cada vez mais resíduos pela sua cultura do consumo, né, pelos seus hábitos e pela maneira de desenvolvimento que a gente tem escolhido ao longo dos últimos séculos. É um número que vai seguir crescendo. No entanto, o que mais nos deixa alarmados é essa quantidade de resíduo disposto finalmente de forma inadequada. Um aterro sanitário é uma obra de engenharia que conta com proteção contra os lixiviados, né, que a gente fala que são os líquidos, os efluentes, o chorume que resulta do processo, né, das chuvas e que vai sendo acumulado ali nessa área. Então, e é uma obra de engenharia cara, é uma obra de engenharia que demanda muito conhecimento técnico e, sobretudo, devido ao seu alto custo e à sua longevidade, são obras que duram mais de 30, 35, 40 anos, elas precisam ser feitas em níveis regionais. Por que até agora a gente não conseguiu avançar, mesmo com todos esses dados e o conhecimento sobre essa realidade? Hoje nós temos no Brasil menos de 45% dos municípios que cobram alguma tarifa, alguma taxa, algum valor para a gestão dos resíduos sólidos. E aqueles que cobram não conseguem arrecadar nem metade do custo. Este é um serviço público essencial que é colocado à disposição da sociedade todos os dias e que precisa ser custeado como qualquer outro serviço público que nós temos. Do outro lado, nós ainda temos um número muito pequeno de municípios que têm os seus planos de gestão de resíduos sólidos, que é a estratégia de como o município vai lidar com essa pauta. A gente no Brasil já tem como cidadão uma alta carga de impostos. Não faltaria também uma vontade política dos governantes de remanejarem dinheiro para atender a essa questão tão importante? Nós estamos falando de remuneração por um serviço público que deve ser pago de acordo com a proporção que cada cidadão acessa esse serviço público. Então, quem gera mais tem que pagar mais, quem não separa os seus resíduos dentro de casa tem que pagar mais e quem faz a lição de casa vai pagando cada vez menos
podendo até ter uma isenção neste pagamento. O descarte de plásticos preocupa. O Brasil é o 4º produtor no mundo. Reciclamos pouco mais de 1% do que descartamos. Isso acaba indo para corpos de rios e acaba nos oceanos, causando um dos nossos maiores problemas na atualidade, que é a poluição plástica dentro dos oceanos e corpos de rios e outras áreas onde esse material termina, né, seu caminho. Eu me preocupo muito com, por exemplo, o uso de plástico descartável de uso único, que é o nome técnico que a gente dá para isso, que vem crescendo, e os aplicativos delivery de comida, e aí vem a embalagem da comida, e aí vem o talher, e vem a sacolinha que embala o talher. Existe um conjunto de plásticos desnecessários, como a gente chama, que são gerados nesse processo e que são indevidamente descartados. É muito pouco disso. As pessoas sequer sabem que, às vezes, algum desses materiais podem sim ser reciclados, podem ser destinados de forma correta. Quanto o Brasil e o mundo, o planeta Terra, ainda suportam de volume de lixo? Porque isso está em algum lugar do planeta sempre. Não dá para jogar para a estratosfera o que a gente consome e descarta, né? Tem um dado de uma instituição internacional que mostra que a cada ano nós estamos extraindo mais recursos da natureza do que aquilo que o planeta consegue repor. Ou seja, estamos a cada ano entrando mais cedo no cheque especial, na moratória. Extraímos recursos e não conseguimos reaproveitar. Esse é um ciclo muito perigoso e que nós precisamos, não só de uma maneira efetiva, mas eu diria socialmente engajada, demonstrar para a população em que nós precisamos começar com as ações de educação ambiental, de sensibilização na primeira infância, durante o processo de alfabetização, para que tenhamos adolescentes e adultos ambientalmente educados para fazer as melhores opções de consumo. Mas para que eles façam as melhores opções de consumo, também precisamos que a indústria coloque produtos hábitos a essa minimização para que essa opção seja realmente efetiva. As metas das indústrias têm que ser mais ambiciosas, tem que ser, assim como elas fazem gestão de performance de vendas, acredito que elas deveriam fazer gestão de performance da economia circular, da logística reversa, porque não dá para a gente, para o lado de colocar no mercado, a gente ser muito eficiente, e para o outro lado a gente falar, mas é muito complicado, eu não consigo fazer. Mas falta o Estado cumprir com o seu papel de planejamento, de disponibilização de infraestrutura, de serviços, para que a gente não sofra. Eu costumo dizer, consciência ambiental sem a infraestrutura do ator responsável por nos ajudar a cumprir com essa consciência, gera sofrimento e dor.